boa tarde. Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o direito do trabalho e sobre os princípios que são aplicados ao direito do trabalho. Então, para começarmos, é bom que a gente tenha em mente que o direito do trabalho ele é um ramo autônomo, que tem princípios específicos próprios que lhes são aplicados. E temos que entender que o direito do trabalho ele tem como objetivo o estudo e a aplicação de toda a legislação de normas e de princípios que regem as relações de trabalho subordinado e trabalhos de condições análogas, sempre tendo como ponto principal a melhoria na condição de vida do trabalhador, levando em consideração também que o trabalhador ele é o sujeito de direito e o trabalho ele tem o seu valor social, ele é reconhecido como um direito social. E partindo dessa ideia, dessa lógica de valor social do trabalho, de direito social, nós temos como primeiro princípio que é geral do direito e que é aplicado ao direito do trabalho, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Esse é um dos objetivos, do nosso país, como nós sabemos que consta na nossa Constituição, que a dignidade da pessoa humana, ela é, portanto, aí um dos nossos princípios, nossos pilares de todo o ordenamento jurídico e, consequentemente, também do direito do trabalho. Nós temos que lembrar também que nós temos a inviolabilidade da vida, da intimidade, da honra, da imagem, também aí como princípios que norteiam a aplicação do direito, a legislação do trabalho. Dito isso, nós precisamos conhecer um pouco sobre os princípios que são os princípios específicos, que são peculiares do direito do trabalho. Então, nós vamos começar analisando e conhecendo um pouco do princípio da proteção, certo? Esse princípio, ele tem como objetivo justamente reduzir as desigualdades que existem entre empregado e empregador. Nós sabemos que dentro da relação do trabalho, o empregado ele fica numa condição de hipossuficiente, ao passo que o empregador, a empresa, ela tem, além do poder de subordinação, ela tem ali todos os meios relacionados à parte técnica, informacional, a estrutura, os meios de economia, os meios de produção, ao passo que o funcionário ele fica numa condição, inclusive em relação à questão das informações, um pouco desigual. Então, esse princípio ele tem como objetivo trazer a isonomia entre empregado e empregador. Esse princípio ele vai se desdobrar em 3 pontos. O primeiro, indúbio pro operário, certo? E aí nós temos outros dois grandes desdobramentos, certo? Que é a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador e, por fim, a aplicação da condição mais benéfica ao trabalhador. Então, para que a gente possa entender o que isso eventualmente, o que isso significa em termos práticos, nós temos que ter em mente que para garantir essa igualdade, para garantir essa isonomia, nós teremos que, em determinadas situações, aplicar o princípio indúbio pro operário, que seria o quê? Em prol do operário, certo? Então, dentro de um determinado contexto, eventualmente dentro de um processo, nós estaremos ali aplicando, portanto, os fatos em favor do funcionário, certo? Lógico que isso também tem uma grande ressalva, que é em relação ao ônus da prova. Então, não é porque o empregado ele alegou que ele trabalha em jornada extraordinária que o simples fato de alegar já é suficiente, em decorrência do princípio indúbio pro operário. Não, existe o ônus da prova. O ônus da prova incumbe a quem alega. Então, se o funcionário está alegando que trabalhou em jornada extraordinária, cabe a ele trazer provas, trazer elementos que evidenciem esse labor, esse trabalho extraordinário, certo? Aí nós temos, como nós falamos há pouco, a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Então, nós podemos ter uma situação em que há um conflito entre normas, entre leis, em relação a um determinado assunto, mas nós vamos ver que existe uma lei em específico entre essas duas
que ela é mais favorável, ela traz uma condição muito mais benéfica ao funcionário. Então, nesse caso, nós vamos aplicar aquela que seja mais favorável ao funcionário, certo? Essa questão de norma mais favorável ao trabalhador, ela não deve se dar apenas, então somente, quando da aplicação, mas também quando da elaboração da legislação trabalhista. E para finalizar, nós temos como subprincípio, como desdobramento, né, do princípio da proteção, a aplicação da condição mais benéfica ao trabalhador. O que significa que as vantagens elas não podem piorar, certo? As vantagens que o empregado ele eventualmente receba. É sempre bom também nós lembrarmos que nós temos aí algumas exceções e vamos citar como exemplo a questão do adicional de insalubridade, né? Então não é porque o funcionário ele sempre recebeu o adicional de insalubridade que eu não posso excluir esse pagamento. Se eventualmente esse agente insalubre ele foi excluído, o funcionário não trabalha mais aquela função que tem o contato com o agente insalubre, nesse caso não há mais motivo que justifique o pagamento adicional de insalubridade. Então, nesse caso específico, eu posso sim excluir essa vantagem, esse benefício, certo? Aí nós falamos, né, que nós temos outros princípios, certo? Então, como segundo princípio, nós temos o princípio da irrenunciabilidade de direitos. O que significa? Em decorrência dessa autonomia de vontades, ela não poder se dar de forma igualitária, de forma ampla, uma vez que o empregado ele é considerado hipossuficiente nessa relação. E considerando justamente o receio de perder o seu posto de trabalho, o que acaba levando a muitas vezes a aceitar qualquer condição, qualquer renúncia, qualquer negociação, nós temos esse princípio. Então, significa que o funcionário ele não pode renunciar ao seu direito de férias, certo? Se ele assim o fizer, esse ato ele vai ser considerado nulo ante o teor do artigo 9º da nossa CLT, que diz que são nulos todos os atos que sejam tendentes a fraudar, a desvirtuar a aplicação da legislação trabalhista, certo? E por outro lado, também é bom a gente fazer um pequeno destaque aqui, que nesse caso, também nós temos a seguinte condição: eu não posso renunciar esse direito às férias, mas eu posso negociar. Então, o que o empregado ele tem a possibilidade é negociar o momento que ele vai usufruir dessas férias junto com a empresa. Então, ele pode sentar e conversar, né, e conseguir, através de concessões mútuas entre empresa e empregado, chegar a um denominador comum em relação ao momento que ele vai usufruir dessas férias. Nós temos ainda como um terceiro princípio, ainda continuando falando dos nossos princípios, a continuidade da relação do emprego, certo? Então, considerando que o trabalho ele tem como objetivo levar o sustento ao trabalhador e sua família, presume-se que o funcionário ele não tem um interesse em rescindir esse vínculo. Então, entende-se que essa relação de emprego, ela presume-se por tempo indeterminado, ela é sucessiva, certo? O que, lógico, nós temos as exceções, que são, por exemplo, o contrato por prazo determinado, o contrato temporário e assim por diante. Mas, em regra, nós temos os contratos por prazo indeterminado. Nós prezamos pela continuidade das relações de emprego. Tanto que nós temos o entendimento jurisprudencial de que o ônus de provar a dispensa do empregado é do empregador, é da empresa, certo? E por fim, nós temos como último princípio específico aplicável ao direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. O que significa? Significa que vai prevalecer a realidade, os fatos e não a forma. Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu tenho lá um contrato de trabalho que diz que o funcionário ele exerce a função de pintor, ele trabalha das 8 às 16 horas com intervalo de 1 hora para refeição e descanso. Só que na realidade esse funcionário ele trabalha das 7 às 18 horas e eventualmente ele faz almoço apenas por 15 minutos, às vezes ele faz
por 30 minutos no máximo. E ele não tem trabalhado apenas como pintor, ele também tem trabalhado como motorista. Então, no caso concreto, em eventual processo, o que vai prevalecer não é o que está escrito nesse contrato formal, nesse documento, mas sim o que acontecia, o que realmente existia aí no mundo dos fatos. Prevalece, portanto, a realidade. Por isso, o princípio da primazia da realidade. Para finalizar, nós temos dois princípios que eles não são específicos do direito do trabalho, mas que são princípios que também se aplicam a outros ramos, que são os princípios da razoabilidade e o princípio da boa-fé. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre esses dois princípios, o princípio da boa-fé, espera-se que as condutas elas sejam pautadas na boa-fé, que as partes, tanto o empregado quanto o empregador, desde o momento que eles se vinculam através do contrato de trabalho, até após essa rescisão, essa extinção desse contrato de trabalho, que eles respeitem, que eles observem a boa-fé nas suas condutas, certo? Então, são deveres aí recíprocos, são obrigações recíprocas de observar a boa-fé. E não só isso, mas de agir de forma razoável, respeitar a razoabilidade. Razoabilidade seria aquele meio que é adequado, que é proporcional. Então, por exemplo, a empresa ela pode colocar câmeras dentro do seu ambiente de trabalho? Sim. O que ela não pode, porque a boa-fé e a razoabilidade elas não permitiriam, seria justamente colocar essas câmeras aonde? No banheiro, no lugar em que há uma violação da intimidade desse funcionário. Porque aí, além de nós estarmos desrespeitando esses dois princípios, razoabilidade e boa-fé, nós estamos desrespeitando também a inviolabilidade da imagem e a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, certo? Então, são esses os nossos princípios que norteiam a aplicação, a interpretação e a elaboração das nossas normas relacionadas ao direito do trabalho. E eu vou ficando por aqui, mas eu volto numa outra oportunidade para nós falarmos um pouco sobre o que é relação de trabalho, quais os tipos de trabalhadores que nós temos, para depois nós entendermos um pouco mais sobre a relação de emprego propriamente dita. Agradeço a sua atenção e te espero logo mais.